A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane trazendo para você o estudo de Mateus em formato devocional. Nós vamos mencionar hoje Mateus de 4 até 17. Mateus de 4, versículo 11 até o 17. O Mateus capítulo 4, versículo 11 fala de anjos. Mateus capítulo 4, versículo 12, Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Passou-se cerca de um ano entre os versículos 11 e 12, um período que incluiu o ministério inicial de Jesus na Judéia. Esse período omitido por Mateus é narrado em João, capítulo 1, versículo 19. Mateus passa diretamente para o período do ministério de Jesus na Galileia e dedica 14 capítulos, ou metade do seu livro, a esse assunto. 4, 12, 19, 1. Mateus 4, 12, 19, 1. Assim, ao 19, 1. Assim como Marcos também o faz, 8 capítulos, de Marcos 1, 14 ao 10, 1, ao passo que Lucas oferece uma narrativa de menos de 6 capítulos, Lucas 4, 14 e 9, 51, e João omite quase totalmente essa parte da história onde Jesus inicia o seu ministério na Galileia. A residência de Jesus em Cafarnaum está lá em Mateus 4, versículo de 13 ao 17. Vamos primeiro falar. Essa é uma das coisas preditas a respeito do Messias. Vamos falar um pouco aqui sobre anjos, que é lá do versículo 11, né? 4, 11. Anjos. Os anjos desempenham um papel importante na vida de Jesus. Um anjo anunciou o nascimento de João Batista lá em Lucas capítulo 1, versículo 11 e 17. Um anjo deu-lhe o nome lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Um anjo anunciou a Maria o seu nascimento, o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 37. Um anjo anunciou a José o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo de 20 a 21. Um anjo lhe deu o nome, Mateus capítulo 1, versículo 21. Anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, de 8 a 15. Anjos cantaram aleluia, Lucas capítulo 2, de 13 a 14. Anjos dirigiu a fuga do menino para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo de 13 a 20. Anjos ministraram a Jesus na sua tentação, Mateus capítulo 4, versículo 11. Um anjo veio a Jesus no Getsêmani, Lucas capítulo 22, versículo 43. Um anjo removeu a pedra de seu sepulcro, Mateus capítulo 28, versículo 2. Um anjo anunciou às mulheres a ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 5 ao 7. 2 anjos o apresentaram ressurreto a Maria Madalena, João capítulo 20, versículo de 11 a 14. Jesus disse muitas coisas a respeito dos anjos. Viu anjos subindo e descendo sobre ele, João 1, 51. Poderia ter solicitado 12 legiões de anjos para que o livrassem, Mateus capítulo 26, 53. Anjos virão com ele, Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus capítulo 16, versículo 27, Marcos capítulo 8, versículo 38
E Lucas, capítulo 9, versículo 26. Os anjos serão ceifeiros. Mateus, capítulo 13, versículo 39. Os anjos ajudarão os eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Os anjos farão a separação entre os ímpios e os justos. Mateus, capítulo 13, versículo 41 a 49. Os anjos levaram o mendigo para junto de Abraão. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Entre os anjos, a alegria quando um pecador se arrepende. Lucas, capítulo 15, versículo 10. As crianças têm anjos da guarda. Mateus, capítulo 18, versículo 10. Jesus confessa os seus parentes aos anjos. Confessa os seus perante os anjos. Lucas capítulo 12, versículo 8. Os anjos não têm gênero e não podem morrer. Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 2, versículo 30. O diabo tem anjos malignos. Mateus capítulo 25, versículo 41. E para encerrar, o próprio Jesus disse: essas coisas, sua declaração a respeito dos anjos são tão específicas, tão variadas e tão abundantes que explicá-las segundo a teoria de que Jesus meramente se acomodou às crenças estas estão correntes seria absorver a validade e a veracidade de toda e qualquer palavra de Jesus. Amém? No próximo estudo, Mateus 4, de 18 a 22, Mateus 4, de 23 a 25. Até lá, Deus te abençoe.